pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago, de Matemática, e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. E da última vez a gente comentou que é muito importante a participação de vocês, é muito importante essa interação com vocês, tá certo? A gente, no momento, se você está vendo essa aula agora ao vivo, em breve ela estará em outras plataformas, no YouTube e em outras situações que a gente vai precisar muito da sua participação. Seja você estudante e você também colega, professor, professora, entra em contato conosco para a gente fazer uma aula cada vez melhor, tá certo? Lembrando também que essa é uma segunda aula de um bloco de 2 aulas para o 9º ano, onde a gente começou na aula anterior a falar um pouco da geometria e de alguns elementos específicos da geometria, tá certo? Então, na primeira parte da aula, a gente vai tentar relembrar um pouco o que a gente falou na aula anterior e dar prosseguimento nas ideias, tá certo? Então, quando a gente comentou na aula anterior de que para se estudar matemática é sempre interessante a gente compreender o que é que está por trás dos conceitos, não dando tanta ênfase no início, sejam aos cálculos, seja às representações, e sim às ideias, não é? Porque a gente comentou na aula anterior a ideia de que quem inventou a matemática? Fomos nós, seres humanos, que inventamos a matemática para resolver problemas. E especificamente sobre a aula de geometria, as aulas de geometria, a gente começou a fazer referência com civilizações antigas, especificamente a egípcia e a grega, para a gente tentar entender um pouco por que aquela geometria daquela época se transformou nessa geometria que está no seu livro de matemática, tá certo? Então, vamos iniciar aqui e a gente tenta passar para vocês a ideia de que essa aula, ela está nesse formato agora ao vivo e ela precisa que você, depois quando ela estiver em outra plataforma, no YouTube ou em uma plataforma específica nossa, a gente consiga ter essa interação, tá certo? Então, seja você assistindo ao vivo agora pela TV, se você depois assistir pelo celular ou pelo YouTube, você tenta manter esse contato com a gente, tá certo? Esse contato é extremamente importante, porque essa aula, ela precisa que você tenha essa participação, tá certo? Então, quando estiver lá no YouTube, a gente vai também interagir com vocês, tá certo? Então, vamos começar. Então, na aula anterior, relembrando, né, que essa é uma aula dividida em 2 partes, onde a gente começou a falar um pouco da ideia de geometria. A gente comentou um pouco da ideia de como eram as civilizações antigas, né, especificamente a egípcia e a grega, e a gente começou a fazer uma comparação, né? Ou seja, a gente comparar o que é a ideia que está por trás quando você estuda a ideia da geometria, seja ela por um pensamento grego, seja ela por um pensamento egípcio. Eu trouxe essas 2 maneiras da gente pensar para a gente tentar compreender um pouco, porque diversas vezes, quando a gente vai observar nos livros, ali está de uma forma que a gente às vezes não compreende muito bem como é que se chegou àquela forma, de onde partiu aquela ideia, tá certo? Então, as imagens que estão aparecendo aí atrás são as imagens que a gente utilizou na aula anterior, tá certo? A gente pegou e chegou a esse triângulo de uma forma bem prática, né? Ou seja, a gente mostrou que por necessidade da época, no caso dos egípcios que plantavam as margens do rio Nilo, eles perceberam que esse formato ele era mais fácil de você partilhar ferramentas, irrigações, e a gente tem indícios de que era dessa forma por conta de escritos antigos que a gente percebeu dessa história, né, desses fatos históricos, e é um pouco do que a gente vai fazer. Então, a ideia que está por trás dessas 2 aulas é a gente passar da prática egípcia para a maneira formal grega. Do jeito que está no nosso livro, a gente poderia dizer que ela se aproxima mais da ideia formal dos gregos, mas é muito importante a gente partir da ideia prática dos egípcios, tá certo? Então, qualquer dúvida, na aula anterior a gente falou um pouco desses 2 pensamentos e hoje a gente vai dar uma ênfase maior às necessidades que foram surgindo quando ela se tornou um estudo formal e ele vira hoje uma matéria escolar, ou seja, está lá no livro de matemática, está nos programas, está nas avaliações, e especificamente você, estudante do 9º ano, você vai perceber que muitos dos elementos estudados no ensino médio, eles partem dessa ideia aí, tá certo? Então, o tema da aula a gente chama de relações métricas. Vai chegar um momento da aula que a gente vai explicar exatamente por que o nome desse assunto se chama relações métricas, tá certo? Então, vamos relembrar aqui o seguinte. A gente pegou o triângulo retângulo e a gente vai partir, nesse início agora, de dizer os nomes
dos elementos que constituem o triângulo retângulo, tá certo? A gente vai perceber que todos esses elementos aí, porque quando a gente olha um triângulo, a gente geralmente se preocupa exclusivamente com os seus 3 lados. E a gente viu na aula anterior que esse triângulo retângulo ele pode estar em diversas posições. A gente vai colocar dessa forma aí, que é uma maneira da gente observar outros elementos que estão no triângulo, né? Eu estou colocando, por exemplo, em cores diferentes, porque daqui a pouco a gente vai tentar fazer uma experiência prática. Vou sugerir uma experiência prática para você, colega professor, professora, também fazer com os estudantes. Mas você, se tiver a possibilidade de fazer também, é interessante, tá certo? Então, vamos lá. Quando a gente pega um triângulo retângulo, observe que eu vou dar nomes a todos esses elementos aí, que estão nessas cores aí, tá certo? Então, por exemplo, quando a gente pega ali, eu estou destacando aqueles 2 lados ali, que se você tiver na sua mente aquela forma em que o triângulo está, que geralmente a gente pensa o triângulo retângulo, você consegue ver aqueles 2 lados ali, tá certo? Uma outra coisa que a gente vai ter, por exemplo, é a altura. Se você lembrar da aula anterior, a gente viu que nas 2 formas que eu posso colocar esse triângulo, a altura vai coincidir com um dos lados. Mas nesse caso aí, a gente coloca de uma forma em que a altura não é nenhum desses 2 lados. Ela vai se chamar altura simplesmente, certo? Os outros elementos que a gente vai ver, ó, por exemplo, aquele lado ali, que está embaixo, que eu coloquei na cor rosa, ele também é um lado de um triângulo retângulo, bom? Aquelas 2 outras cores que estão sobre ele, no caso ali o azul e o preto, vão ser elementos que a gente vai estudar detalhadamente daqui a pouco, tá certo? Então, quando a gente pega os lados e a altura, destacando esse lado aí, aparece aqueles 2 elementos que eu acabei de falar agora, que são as projeções, tá certo? Essas projeções, elas aparecem aí e a gente vai tentar entender de uma forma um pouco diferente, ou seja, partindo da ideia do prático, né? Então a gente vai sempre usar essa lógica. Eu vou tentar partir do prático para chegar no teórico. Então eu já sei quais são os lados, já sei dizer o que é um lado de um triângulo, o que é a altura, mas na hora que eu vou falar dessa projeção, o que seria essa projeção? Por que o nome é dado projeção, tá certo? Então vamos entender nessa parte agora o que é, ou melhor dizendo, o que são as projeções de um triângulo retângulo, certo? No estudo da matemática, no estudo da arquitetura, da engenharia, a palavra projeção ela aparece em diversas situações. Nesse caso que a gente vai estudar aqui, a gente vai estudar um tipo de projeção, que eu costumo trazer a ideia de projeção se você imaginar a seguinte situação, certo? Então eu coloquei aquele sol ali e eu estou supondo que aquele sol é o sol do meio-dia. Então, exatamente ao meio-dia, se você prestar atenção, você vai observar que alguns elementos não fazem sombra. Eles não têm sombra, tá certo? Se ele estiver em pé, ele não vai fazer uma sombra. Então, o que é que eu vou fazer? Imagine que eu tenha exatamente ao meio-dia, a gente costuma dizer o sol a pino, né? O sol está lá em cima, bem em cima da gente, e eu vou pegar num local que tenha areia. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um cabo de vassoura e vou colocar esse cabo de vassoura na areia. Da seguinte forma, vou colocar ali, vou tirar aquela parte de cima, vou colocar só o cabo da vassoura. Se eu coloco esse cabo da vassoura na areia exatamente ao meio-dia, você pode observar que não vai fazer sombra nessa situação. Mas se eu inclino esse cabo de vassoura para um dos lados, você vai perceber que eu vou gerar uma sombra, tá certo? Então, colocando o cabo de vassoura inclinado, o sol ao meio-dia, você vai perceber que aquilo que eu coloquei em preto ali seria a sombra daquele cabo de vassoura, certo? Eu poderia também observar que essa sombra, ela pode ser obtida se eu colocar em outras posições, certo? Eu vou colocar em 2, colocando para esse lado agora, eu também vou gerar aquela sombra, tá certo? Então, quando a gente pensar em projeção, tenta pensar que é uma sombra ao meio-dia. Se o objeto estiver em pé, ele não vai gerar sombra, mas se ele tiver qualquer inclinação, ele vai gerar uma sombra, tá certo? Então, para a gente, toda vez que a gente se referir à projeção em matemática, tenta imaginar que ele está falando como se fosse uma sombra. As outras projeções que vão existir na matemática é quando essa sombra for gerada não necessariamente ao meio-dia, quando ela estiver inclinada, certo? Mas no caso da aula de hoje, a gente vai tentar entender as projeções como se fosse ao meio-dia.
Então, quando a gente fala de projeção, para a gente falar se é uma projeção ou se é a outra, a gente vai relacionar com os outros elementos, tá certo? Então, quando eu pegar, por exemplo, só essa parte do triângulo retângulo, ou seja, aquele lado ali, a projeção, eu vou sempre fazer referência àquele lado que está gerando a sombra, como se fosse o cabo de vassoura, certo? Como eu tenho também do outro lado, eu vou ter a sombra, ou seja, eu vou ter a projeção desse triângulo, desse lado no triângulo retângulo, tá bom? Então, quando a gente colocar todos os elementos, aquele lado maior ali, a altura, e eu vou ter também as suas projeções, tá certo? Então, agora a gente consegue já dar o nome a todos esses elementos, né? Então, eu tenho os lados e eu estou colocando letras. Se você perceber, a partir desse momento aqui, eu estou utilizando letras para a gente representar os elementos, tá certo? Mais uma vez, a letra na matemática, ela aparece com algumas funções. Nesse caso aí, a gente vai estar utilizando a letra apenas para não estar escrevendo lado, altura, projeções, certo? E a escolha das letras aqui, eu segui mais o critério do que aparece nos livros de matemática, mas você pode utilizar a letra que você achar melhor, tá certo? Então, aquele lado ali, aquele lado maior, que já já ele vai receber um nome específico, vocês vão perceber que o triângulo retângulo, todos os elementos que compõem o triângulo retângulo recebem um nome específico, certo? Por exemplo, aquele lado maior ali, a gente vai já já dar um nome a ele. Aqueles outros lados vão receber nomes também. A altura, a gente vai chamar exclusivamente de altura, mas as projeções a gente também vai fazer referência, tá certo? Então, os lados do triângulo eu utilizei as letras A, B e C. Então, nessa aula, e geralmente nos livros de matemática, você vai encontrar as letras A, B e C representando os lados do triângulo retângulo, bom? Para a altura, a gente vai utilizar a letra H. Muita gente pergunta por que não usar A para altura. Você pode usar, no caso, se você substituir aquele outro lado, para não ficarem duas letras A, tá certo? A escolha do H geralmente é por conta da língua inglesa, que a altura é uma palavra que começa com H. E agora, quando a gente for nomear as projeções, vou chamar aquela ali de M e a outra projeção de N, bom? Então, nessa tela aí estão todos os elementos que a gente vai precisar para estudar na aula de hoje, tá certo? Então, se você lembrar, a gente chamou cada um desses elementos aí e a gente vai perceber que esses elementos aí, eles compõem o triângulo retângulo dessa forma, né? E a gente parte agora para tentar entender por que um triângulo retângulo na prática, lembra da aula anterior, quando eu ia medir as margens do rio Nilo, ele se transformou nesse triângulo retângulo cheio de elementos que aparece nas aulas de matemática e aparece nos livros de matemática. É porque dessa forma a gente está chegando no estudo formal, né? Dessa maneira que a gente vai estar colocando aí, é como se isso aí servisse para diversas situações. Quando a gente parte da ideia prática, a gente está partindo de um caso para estudar os outros, tá certo? E lembrando o seguinte, quando eu chamo triângulo retângulo, olha nessa tela que eu destaquei o ângulo de 90 graus, aquele ângulo que está ali em cima, que a gente dá o nome de triângulo retângulo, triângulo que tem um ângulo reto, o ângulo de 90 graus. E ele vai servir para a gente tomar como referência para dar nome às coisas. Por exemplo, aquele ângulo de 90 graus, ele vai me ajudar a tomar a referência para sair nomeando e relacionando os elementos que eu quero. Então, passando a dar o nome agora aos elementos, por exemplo, aquele lado maior ali, eu usei a letra A, mas lembra que pode ser qualquer uma das letras. Como é que eu sei que é o maior lado do triângulo? É quando ele está contrário ao ângulo de 90 graus. Então, independente da posição que ele esteja, se ele está ao contrário do ângulo de 90 graus, ele é o maior lado do triângulo retângulo, e a esse nome, e a esse lado, a gente dá o nome de hipotenusa. Os outros lados, né, eles vão receber o nome de catetos. Então, a gente sabe que o nome dos lados de um triângulo retângulo são os catetos e a hipotenusa. Eu tenho dois catetos e tenho uma hipotenusa, ok? Passando agora às projeções. Lembra que a gente dá o nome projeção fazendo ideia daquela experiência que a gente pode ter com a sombra. Só que quando a gente se refere à projeção, a gente tem que dizer que projeção é essa, ou seja, essa sombra ou essa projeção foi gerada de onde? Por exemplo, aquela projeção M,
está escrito ali, ó, a projeção, ou seja, a sombra do cateto C sobre a hipotenusa A. Seria o seguinte, a sombra daquele lado ali, o C, em cima da hipotenusa. É como se a gente estivesse observando aquela ideia do cabo de vassoura. Da mesma forma que quando eu vou nomear a outra projeção ali, é a sombra do cateto B sobre a hipotenusa. Eu estou chamando, toda vez que eu chamo projeção, eu estou utilizando também a palavra sombra, para a gente lembrar de onde é que ela vem. Tá certo? Então, quando a gente dá o nome de todos esses elementos aí, a gente observa que quando eu chamo a altura, eu também tenho que dizer que a altura é essa, ou seja, é a altura relativa à hipotenusa, ou seja, é como se fosse a hipotenusa aquele chão que a gente utilizou com a ideia do cabo de vassoura, tá certo? Então, nessa aula, observe que estão muitos elementos e as relações entre eles, então é importante que você, quando tiver a oportunidade de rever essa aula, ou você, colega professor, professora, quando trouxer para dentro de sala, fazer essas observações, tá certo? Mas para tentar clarear um pouco essa ideia, a gente vai fazer o seguinte, lembrando que quando a gente tem esse triângulo retângulo aí, eu coloquei ali aquela interrogação no seguinte sentido, o que é que eu vou fazer com isso agora? De onde é que surgiu isso daí? Porque essa representação, ela aparece aí na aula de matemática, ela aparece no livro de matemática. Então, se você lembrar dessas situações aí, a gente lá através das plataformas de comunicação, a gente vai também, numa outra situação, tentar discutir. Se você tiver dúvida, por que a gente chamou, por que hipotenusa se chama hipotenusa, por que cateto se chama cateto? Isso é algo para a gente discutir na interação com vocês. Mas o importante é que vocês consigam perceber no triângulo retângulo o que é cada um desses elementos, tá certo? Nessa parte agora da aula, o que é que a gente vai fazer? A continuação daquilo que a gente teve como base da nossa discussão da aula anterior. Quando eu falo a ideia do egípcio, eu estou pensando na ideia prática que eu trouxe na aula anterior, aquela ideia de você medir as margens do rio Nilo para aqueles agricultores daquela época, né? E quando a gente fala do grego, a gente está falando do formal, ou seja, daquele livro que eu comentei, né, dos elementos, que é aquele livro em que está toda a matemática conhecida daquela época escrita de maneira formal. Mas vamos tentar entender essa relação do prático para o formal, do formal para o prático. Vamos supor que a gente quer entender o tema da aula de hoje partindo do formal, chegando no formal, só que a gente precisa compreender como é que se chegou nesse formal aí. Então a gente vai tentar partir do prático, tá certo? Então vamos imaginar que nós estamos naquela época, egípcios e gregos, e a gente vai partir do prático para o formal. Qual é a ideia, tá certo? A gente vai partindo desse prático aí, a gente vai tentar verificar quais são as relações métricas de um triângulo retângulo, que é o tema da aula de hoje, tá certo? Então, para isso, eu sugiro uma experiência, algo prático, que é o seguinte, tenta construir um triângulo retângulo parecido com esses que a gente utilizou na aula de hoje, utilizando alguns elementos, como, por exemplo, um canudo. Se você montar com canudos, é bom porque você consegue encaixar uma ponta na outra e você pode formar. E você pode também ter a ideia de cores. Cada elemento ali do triângulo retângulo tenta colocar numa cor diferente. Para a gente fazer o prático, a gente vai também utilizar de uma régua, tá certo? Para a gente sair medindo as coisas. Então, aquele triângulo retângulo formal dali de cima, ele pode se tornar um triângulo retângulo concreto com canudos para a gente fazer algumas experiências, tá certo? Então, montando o triângulo retângulo com canudos, a ideia é que fique dessa forma. Pega um outro canudo também para ser aquele lado maior ali, que é a hipotenusa, porque algumas vezes a gente vai tentar medir ele separadamente. A gente faz uso também de uma régua e a gente vai pegar esse primeiro exemplo. Então, imagine a situação. Eu construí o meu triângulo retângulo com canudos. Peguei a régua e medi e observei que aquele lado maior ali, que é a hipotenusa, tá certo? Não dá muita ênfase ao nome, mas sim os elementos, porque lembra que a gente está partindo da ideia prática, então num certo momento essa prática, ela não precisava você ter nomes específicos, tá certo? Então imagina que aquele lado maior ali, ele tem 20 centímetros. Eu vou medir todos os elementos, tá certo? Lados, a hipotenusa no caso, né, os catetos, a altura e as projeções. Então imagine esse triângulo retângulo aí, aquele lado maior, 20. Então
usando a letra que a gente pegou como referência no início da aula, eu vou dizer que aquele lado mede 20. Medindo o outro lado, tem 16 centímetros, tá certo? Medindo o outro lado, ele vai ter, no caso aí B, 16 centímetros, e aquele outro lado, o lado azul, ele vai ter 12 centímetros. Então, os três lados do triângulo, eles são de 20 centímetros, 16 centímetros e 12 centímetros. Quando você construir o seu, não necessariamente precisa ser do tamanho que eu coloquei aí, tá certo? Refaça o que eu vou fazer aqui com o triângulo que você conseguiu construir aí em casa ou na sala, mas vai refazendo as etapas que eu fiz. Então, a gente está partindo do prático, então imagina que eu medi ali e foram esses aí. Vou pegar agora, por exemplo, as projeções. Aquela projeção ali, vou colocar ela como 12,8 centímetros. A outra projeção, ela vai ter 7,2 centímetros. Então, observa que os lados do triângulo e as projeções, eu já tenho as suas medidas feitas na prática, utilizando o canudo ou qualquer outro elemento, palitinhos, o que for, e utilizando uma régua para fazer essas medições. Falta apenas a altura, né? Então, medindo a altura desse triângulo aí, a gente vai pegar e agora a gente tem todas as medidas do triângulo retângulo, tá certo? Todos os elementos que constituem esse triângulo retângulo aí. Bom, então, de posse disso daí, sabendo de todos esses elementos aí, a gente vai pegar e imaginar agora que a gente vai estudar as relações entre esses elementos. Então, como o tema da aula se chama Relações Métricas em um Triângulo Retângulo, vamos tentar entender o nome do conteúdo. Como eu disse no início, é importante quando a gente vai estudar algo de matemática, tentar entender o nome das coisas. Então, a palavra métricas, ela vem do que pode ser medido. Então, tudo que pode ser medido, a gente pode dar o nome de métricas, certo? E no caso aí, essas métricas, o que é que pode ser medido em um triângulo retângulo? A gente vai estar falando de lados, altura e projeções. Então, qual é a ideia? A gente relacionar esses elementos do triângulo retângulo e tentando entender uma lógica neles, tá certo? Ou seja, a gente vai pegar e imaginar o seguinte, que quando essas relações forem estabelecidas, eu quero compreender o seguinte, qual é a relação que um lado tem com a altura, tem com a projeção, o que é que os catetos se relacionam com a hipotenusa. Então, isso é o que constitui, que a gente chama de relações métricas, tá certo? Então, partindo da ideia dos egípcios, eles descobriram isso na prática. Os egípcios perceberam que isso funcionava para aquele triângulo retângulo específico. E no caso dos gregos, eles generalizaram, ou seja, aquilo servia para qualquer triângulo retângulo. Então, é a ideia que eu estou tentando trazer aqui. Vamos partir da seguinte noção. Se funciona para esse, será que vai funcionar para os outros? Certo? Então, deixando bem claro que a relação métrica ou as relações métricas, ela no caso, é você pegar o que pode ser medido em um triângulo retângulo e relacionar. E a gente parte para esse final agora tentando relacionar, tá certo? Se a gente pegasse, por exemplo, a relação entre lados, alturas e projeções de uma forma prática, tá certo? A gente vai tentar fazer de uma forma prática. Então, essa dúvida aí é o seguinte, como é que surgem essas relações? Como é que eu posso relacionar essas situações? Então, vamos imaginar, estamos com a cabeça na matemática egípcia, é uma coisa prática, e vamos tentar ver se funciona para esse triângulo que eu estou fazendo aqui, ou o triângulo que você está construindo aí. Então, o que eu fizer nesse triângulo, você replica no triângulo que você construiu aí na sua casa ou na escola. Então, vamos perceber algumas situações. Partindo do prático, ou seja, como é que os egípcios perceberam que, olhando esse triângulo específico aí, de lados 20, 16, 12, altura 9,6 e projeções 12,8 e 7,2, quais são as relações que podem ser estabelecidas, tá certo? Eu sugiro, por exemplo, se você estiver fazendo na prática, como essas medidas muitas vezes são aproximadas, utiliza aí a calculadora do seu celular ou alguma outra calculadora para você observar isso daí, tá certo? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Como é que relaciona o lado, a altura, a projeção, de uma maneira geral, tá certo? Então, vamos lá. A primeira relação métrica estabelecida é a seguinte. Observa que eu fiz ali, ó, 16 vezes 16. O que é que eu estou observando?
que aquele lado verde ali, ele vezes ele, é igual a 20 vezes 12,8. O que é isso? Ele está dizendo que aquele lado ali, aquele cateto, multiplicado por ele mesmo, é igual a hipotenusa vezes a projeção. Lembrando que isso é uma coisa da prática. E quem generalizou isso daí foram os gregos. Então, cabe a você agora tentar ver se isso também funciona aí no teu triângulo. Pega um lado, multiplica por ele mesmo e vê se ele vai ser exatamente a mesma medida da hipotenusa vezes a projeção. No caso desse meu triângulo, deu certo. Tenta para ver se o seu também vai dar certo. A outra relação que a gente vai estabelecer é como se fosse a mesma ideia que eu fiz na relação 1, se eu fizer com o outro lado, ou seja, se eu multiplicar aquele lado de 12 centímetros por ele mesmo, será que ele vai ser igual à hipotenusa vezes a sua projeção? Nesse meu triângulo aqui, deu certo. Lembrando que a gente está partindo da ideia dos egípcios, da prática, está dando certo aí, tá certo? A outra relação métrica que pode ser estabelecida é o seguinte: se eu pegar a altura e multiplicar por ela mesma, vai ser igual a projeção vezes a outra projeção. Nesse caso aí, também deu certo, né? Então, a gente partindo da ideia dos egípcios, eles viam que isso funcionava para triângulos específicos. E a ideia dos gregos foi observar que isso servia para todos os triângulos. Então, a ideia dessa aula é a gente ver se na prática funciona e depois tentar entender por que funciona para todos. A quarta relação é se você pegar a hipotenusa, ou seja, aquele lado maior do triângulo, multiplicar pela altura, vai ser igual ao produto dos outros dois lados. Lembrando que para se chegar nesse resultado, quanto tempo se passou, quanta prática teve que ser feita para se chegar nesse resultado. Então, por isso da importância dessa aula é você pegar a ideia de que, na prática, como é que você chega no geral. Como é que de um exemplo você chega no geral. E eu percebo que muitas vezes a dificuldade é porque o caminho é o contrário. Você começa a estudar pelo geral para entender um caso particular. A ideia da aula aqui é o contrário, a gente partir de um caso para tentar chegar na generalização. E aqui também deu certo, né? E essa quinta relação métrica, ela diz que aquele lado maior, que é a hipotenusa, ele multiplicado por ele mesmo, é igual aos outros dois lados quando você multiplica os lados por ele mesmo. No caso ali, ó, 20 vezes 20 igual a 16 vezes 16 mais 12 vezes 12. Essa relação métrica aí, ela tem um nome específico, que foi algo que eu falei na aula anterior. Ela é conhecida na matemática, na geometria, como o Teorema de Pitágoras, tá certo? Mas a gente já sabe, como a gente está partindo aqui da prática, que multiplicar o lado maior por ele mesmo e ele ser igual ao produto dos outros dois lados, cada um no caso deles, né, 16 vezes 16 mais 12 vezes 12, já era conhecida pelos egípcios. Então, comprova isso que eu estou tentando trazer nas duas aulas, né? Ou seja, é como se a gente dissesse que o Teorema de Pitágoras existe muito tempo antes do próprio Pitágoras. Pitágoras foi o que generalizou. No caso dos egípcios, já conheciam essas relações aí, tá certo? Então, nessa última aí, que a gente conhece como Teorema de Pitágoras, também deu certo, tá bom? Então, no modo prático, a gente viu que funcionava, ou seja, funciona para esse. Será que funciona para outros? Então, a ideia aqui é o seguinte: tenta construir outro. Eu coloquei esse daí como sendo outros valores. Será que se eu fizesse a mesma coisa que eu fiz para o anterior, funcionaria? É a sugestão que eu dou a vocês, tá certo? Você tentar utilizar e ver se aquelas 5 relações que eu apresentei na aula de hoje, ela funciona para o triângulo que você construiu aí com outras medidas, tá certo? Então, a ideia é partir do prático para o formal, bom? Então, qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente, vai ser um prazer responder a seus questionamentos. E você, colega, professor, professora, a parceria entre nós é extremamente importante, tá certo? Muito obrigado e até a próxima. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife.
mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas para os anos iniciais. O canal 22.2 da TV Nova é dedicado às aulas do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Atenção para os horários das aulas. As aulas do primeiro ano começam às 7h30 da manhã e seguem até às 8h30. Já os estudantes do segundo ano precisam estar a postos a partir das 8h30 da manhã. As aulas seguem até às 9h30. O terceiro ano começa às 9h30 da manhã e segue até às 10h30. E não esqueçam, as aulas são de segunda a sexta, tá? Já os estudantes do quarto e quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, irão sintonizar a TV Nova no canal 22.3. As aulas do quarto ano são exibidas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h da manhã. Para os estudantes do quinto ano, as aulas começam às 9h da manhã e seguem até às 10h30. Então anotem tudo direitinho, os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Fala, minha benção, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Revoredo, sou professor de Educação Física da Escola Municipal para Aulas Digitais e a aula de hoje ela vai ser sobre dança e inclusão social. Bom, é bom lembrar, antes, que dança é um conteúdo da educação física e ela está guiada por alguns documentos, né, que rege tanto a educação quanto a educação física, beleza? Então, benção, se tu tá pensando que a educação física é só jogar bola, tá moscando, hein? Bom, antes da gente avançar, né, a gente vou relembrar qual foi o conteúdo da aula anterior. Na aula anterior, a gente falou sobre a manifestação cultural tipicamente nordestina. Vocês lembram qual foi? O forró, exatamente. E aí dentro do forró a gente viu a história, os conceitos, né? A etimologia da palavra, as variações do estilo enquanto música, enquanto manifestação cultural, né? Tipicamente nordestina junina, né? Enquanto dança também. E hoje a gente vai avançar um pouquinho, né? Para falar sobre um tema que é extremamente importante, né? E inclusivo, né? E aí a gente já bota aí, você já pensou no potencial da diversidade? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diversidade cultural, inclusão social, tipos de deficiência, né? Dança, ritmo e movimento e os benefícios da dança. É importante lembrar que a gente aqui não está sozinho. Aqui, enquanto professora, estou aqui com Paula, né? A professora Paula de Educação Física, com outros professores aqui também da Escola Municipal para Aulas Digitais, vocês aí na sua casa e o professor na sua escola. Então, se ficou com a dúvida em algum conceito, em alguma coisa, chega lá, anota e pergunta ao seu professor. Tranquilo? A gente aqui também tem a nossa companheira Jéssica, né, que está deixando a aula muito mais acessível, né? E aí, já que a gente está falando de inclusão, é bom lembrar que a Escola Municipal para Aulas Digitais ela tem esse trato, né, esse cuidado. A gente vê aqui com as intérpretes de Libras, a gente também tem uma equipe, né, de educação especial para deixar a aula mais acessível, né, deixar a apresentação mais acessível para todos, né? Então, é extremamente importante, né, mas vamos seguir. Mas o que é diversidade cultural? Diversidade cultural são diferentes costumes e tradições de um povo, podendo ser representada através da língua, das crenças, dos costumes, dos comportamentos, dos valores, por meio da culinária, da política, da arte, da música, dentre tantos outros, né? Então, vamos pegar pedaço por pedaço aqui. A diversidade cultural, elas são diferentes costumes e tradição de um povo. Por exemplo, esse povo e essas tradições, essa diversidade cultural, ela vai mudar de localidade para localidade, ou seja, de cidade para cidade, de estado para estado, de país para país, de continente para continente, né? E aí a gente
pega, por exemplo, aqui, Recife e Pernambuco, a gente tem nós temos a nossa diversidade cultural, religiosa, né? E aí da culinária, dos costumes, né? Que é diferente dos costumes da Bahia. Mesmo sendo próximo, a gente tem muitas coisas dessa diversidade cultural, né? Mesmo pela proximidade, eu também possa ser diferente daqui. Os nossos costumes é diferente com os costumes de outros países, do Tóquio, por exemplo, no Japão, onde está acontecendo as Olimpíadas, né? Inclusive, na próxima aula, teremos um encontro, eu e você e eu aqui, falando sobre Olimpíadas, viu? Vai mostrar, Bom, essa diversidade cultural, como eu falei, são costumes de um povo, né? E aí está em relação à sua língua, às suas crenças, o seu comportamento. Essa diversidade cultural a gente também vai ver que a gente tem a diversidade rítmica, né? Como a gente falou dos costumes da culinária, né? A gente também tem a nossa diversidade rítmica, que é integrar ritmo musical e expressividade do corpo, uma espécie de solfejo corporal destinado a despertar o sentido ritmo muscular, fundamento da arte musical, né? Ou seja, a gente tem essa diversidade rítmica também. Por exemplo, o brega funk, ele tem uma diversidade rítmica, né? Ou seja, ele tem passos próprios, a gente vai ver um pouquinho mais na frente quando a gente falar de um carinha chamado Laban, a gente vai chegar lá. Mas que essa diversidade rítmica, ela vai ser diferente, por exemplo, da diversidade rítmica da Argentina com o tango, pode ser diferente também da diversidade rítmica da República Dominicana com a bachata, né? A bachata é o breguinha latino, né? Bom, e aí a gente entra no conceito de inclusão social, né? Inclusão social é um conjunto de medidas direcionadas a indivíduos excluídos por meio social, seja por alguma deficiência física ou mental, de cor da pele, orientação sexual, gênero ou poder aquisitivo. Inclusão social é a mesma coisa que integração? Bom, o que a gente está fazendo aqui é integração ou inclusão? Por exemplo, a gente aqui, como eu falei, temos aqui Jéssica, a intérprete, né? Que está deixando essa aula mais acessível. Então, ela é uma inclusão, porque ela está lhe dando possibilidades da pessoa que é portador de deficiência auditiva, tá participando dessa aula, está participando disso, né? Então, é extremamente importante, porque, desculpa, integrar, a gente só coloca ele nesse meio. Inclusão, a gente, além de integrar ele dentro, a gente dá possibilidades para essa diversidade, para ele evoluir, né? Seja por meio social, através da dança, através da comunicação, a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Beleza? E essa inclusão também, a gente tem aqui o conceito de deficiência física, né? Portadores de necessidade de deficiência física, que é uma alteração complementar ou parcial de uma ou mais parte do corpo, né? E pode ser uma paralisia, uma ausência de alguma parte do corpo, uma deformidade congênita adquirida. Por exemplo, todos nós temos limitações, né? E aí, durante a nossa vida, por exemplo, as pessoas com portadores de necessidade de deficiência física, ele tem uma limitação física, né? Essa limitação, ela pode ser por conta de uma paralisia, como a gente viu, ausência de algum membro, né? Corpo, alguma parte... Eita, pode voltar aí, por favor? Eu passei aqui sem querer. Pode voltar, bem muito. Então, e essa limitação, a gente tem que dar possibilidades para ela evoluir e crescer dentro desse meio. Por exemplo, a gente pega uma pessoa com um portador de deficiência física, né? E aí a gente integra ele numa escola onde ela não é acessível, onde ela não tem rampa de acesso, onde ele não tem... Então fica muito mais difícil para essa pessoa, né? Para esse portador de deficiência, né? As Parasolimpíadas que tá vindo aí
é um exemplo de inclusão, não é? Porque a gente tem os Jogos Olímpicos, e aí dentro dos Jogos Olímpicos a gente também tem as Paralimpíadas, né? Que aí são Jogos Olímpicos aí mais voltados com o olhar da inclusão dos atletas portadores de necessidades, seja física, visual, portadores de necessidades em geral, né? A gente também aí... Pode voltar mais um bocado, por favor. Boa. Isso, auditiva. Boa. Nós também temos algumas pessoas, eles têm uma limitação auditiva, né? Ou seja, é uma perda total ou parcial de um ou dos dois ouvidos, né? Pode ser detectado pelo exame de audiografia, que inclui perda de 41 déficit ou mais na capacidade auditiva. A gente estava falando aqui justamente dessa inclusão, né, das pessoas com a limitação auditiva, né? A gente tem a Libras aí, como Jéssica tá aí fazendo, que é a nossa língua, né? A língua brasileira de sinais, né? E aí a gente também tem, dentro dessas, a deficiência visual, né? Que é uma pessoa pode ver menos que 0,5 graus no seu olho, que você enxerga melhor, com correção óptica mais intensa. Também temos a baixa visão, quando a capacidade de enxergar fica entre 0,3 e 0,5, né? Ou a soma das médias de ambos os olhos seja igual ou menor a 60, né? Então, a gente vai ver mais na frente também, justamente com um professor de dança, né? E professor em formação da educação física, onde ele conta a sua experiência com um trabalho voltado para pessoas portadoras de deficiência visual, tá bom? E a gente vai chegar, vai avançar, e aí a gente tem essa acessibilidade, né? Bom, e aí deficiência intelectual? A deficiência intelectual é quando uma pessoa possui um fundamento intelectual abaixo da média, né? E essa deficiência, ela vem acompanhada de várias limitações. Desculpa. Que são elas? Uma limitação na comunicação, uma limitação no autocuidado, né? Nas habilidades acadêmicas, nos recursos comunitários, na autossuficiência, nas habilidades sociais, na saúde, no lazer ou na segurança, né? E aí, a gente também tem o que a gente chama de deficiência múltipla. Como vocês estão vendo aí, uma pessoa que possui uma ou mais portadoras de uma ou mais deficiência, né? A gente avança um pouquinho. Tratados sobre dança surgiram a partir do século XVI. Para falar um pouco sobre a história da música. Cada país europeu criou suas próprias danças. Primeiro, eram coletivas, depois foram adaptadas aos pares. No século XIX, começaram a aparecer as danças mais românticas, como o machixe e o tango. Assim como vários outros aspectos culturais, a dança foi se transformando na proporção em que os povos foram se misturando. Ok. Bom, a gente pega aí um pouquinho do resgate do histórico da dança, né? A dança, não sei se você prestou atenção, na primeira aula sobre o forró que a gente falou, a dança ela é uma das primeiras expressões, né? Uma das primeiras formas de expressão da humanidade. E muitos teóricos da dança, estudiosos, dizem que ela surge justamente com a raça humana e ela só acaba quando a nossa espécie também acabar, né? Então, a gente vê aí que essa forma de expressão, assim como na linguagem escrita, na linguagem oral, de diversas formas, a gente também tem a nossa expressão cultural, expressão através do corpo, né? Através da dança. Então, quando a gente dança, a gente também coloca um sentimento, a gente também coloca um movimento, a gente coloca um sentimento, a gente coloca expressões, né? O nosso sentimento. Se
dependendo da música, dependendo de como a dança vai lhe tocar naquele momento. Tranquilo? E aí a gente tem essa evolução, a gente passa das danças primitivas, que é aquelas danças imitativas, e aí a gente tem alguns cortes históricos, vai para a dança social, que a dança social eram danças que eles não tinham contato físico com a outra pessoa que vai dançar junto, né? E aí, por sentir a necessidade de aumentar essa forma de expressão e comunicação através do corpo, é que a gente sai da dança social para a dança de salão. E aí é quando tem o primeiro contato entre o conduzido e o condutor. É bom a gente lembrar aqui, mais uma vez, que a dança, né, a gente tinha muito essa questão de falar do cavalheiro conduz, a dama segue o baile, né, segue os passos do cavalheiro. Mas isso aí a gente vê que é uma visão e uma forma, né, de um machismo presente aí. E hoje em dia a gente começa a tratar de condutor e conduzido, né? Seja ele cavalheiro ou dama, a gente tem o condutor ou conduzido, a gente fala mais, né? E agora o condutor pode ser a dama e o conduzido pode ser o cavalheiro. Tanto pouco importa agora, né? É bom a gente... O corpo em certo ritmo é uma das três principais artes cênicas da antiguidade, ao lado do teatro e da música. Caracteriza-se tanto pelos movimentos previamente estabelecidos, coreografia, ou improvisados, dança livre. Pode existir como expressão artística ou como forma de divertimento. Enquanto arte, a dança se expressa por meio dos signos de movimento. Bom, aí está exemplificando um pouquinho do que a gente falou, né, sobre dança como forma de expressão. Seja ela só divertimento, seja ela competições, seja ela artística, né? A gente tem essas variedades, né? E aí a gente chega, como a gente falou, né? Dança, o corpo em movimento por meio das expressões, comunicação e criação. A gente acabou de falar sobre isso, né? Sobre a forma como a dança nos toca, né? Como uma forma de expressão, né? Como eu falei. E aí, essa dança, você quando dança, você quer passar alguma informação, não é? Quando eu estou quando eu estou lançando a braba no passinho, eu estou querendo passar alguma coisa, querendo expressar através da dança do passinho, né? E a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Bom, e aí a gente chega em Laban. Quem é Laban? Rodolfo Laban. Ele foi um grande dançarino, um grande teórico da música, né, considerado como um dos maiores estudiosos da dança. E aí ele organiza essa qualidade do movimento em peso, né, que é um movimento firme, forte, com resistência. Por exemplo, leve e delicado. Por exemplo, o coco. O coco, a gente tem o movimento dele é firme, quando a gente bate, a gente pá, aí volta, pá, né? Pá. Tratado sobre a dança, a arte de movimentar o corpo em certo ritmo, é uma das três principais artes cênicas da antiguidade, ao lado do teatro e da música. Caracteriza-se tanto pelos movimentos previamente estabelecidos, coreografia, ou improvisados, dança livre. Pode existir como expressão artística ou como forma de divertimento. Enquanto arte, a dança se expressa por meio dos signos de movimento. A
A dança, a arte de movimentar o corpo em certo ritmo, é uma das 3 principais artes cênicas da antiguidade, ao lado do teatro e da música. Caracteriza-se tanto pelos movimentos previamente estabelecidos, coreografia, ou improvisados, dança livre. Pode existir como expressão artística ou como forma de divertimento. Enquanto arte, a dança se expressa por meio dos signos de movimento. Bom, tivemos um probleminha técnico, né? Eu fui mostrar a vocês aqui um passo do coco e aí a gente ficou sem o microfone, mas aí a gente segue, né? A gente tem o coco, né? Você vê que o passo é tão firme que o microfone caiu. E aí é com vigor, né? E ele pode ser suave, esse movimento ele pode ser suave, quanto uma dança do zouk, quanto um forrozinho, né? Um shot. E aí a gente também tem o tempo, né? Esse movimento ele vai ser rápido, ele vai ser súbito, ele vai ser instantâneo, ele vai ser leve. Será que ele vai ser sustentado, demorado, prolongado, né? E aí a gente também tem a questão do espaço. E esse espaço, esse movimento ele vai ser direto, ele vai ser preciso, ele vai ser flexível, né? Rodante. Por exemplo, na dança de salão, a gente, quando há um baile de dança de salão, bailes são festas, né? Onde rola música com dança de salão, nós temos a direção, o espaço que é utilizado, os dançarinos eles dançam no sentido anti-horário, né? E aí utiliza esse segmento, essas danças, esse movimento, eles vão ter que ser guiados e aí fazendo com que seja rotativo, né? Me chamo Darilson Cassiano, eu sou professor de dança de salão e estudante de educação física. Eu comecei a dançar em 2001 e a ensinar em 2005. Especificamente em 2018, eu tive uma experiência muito especial na minha vida, que foi dar aula para uma pessoa com deficiência visual. E a partir dessa experiência, eu tive o prazer de adentrar no mundo da deficiência visual e conhecer um pouco mais das dificuldades dessas pessoas. Através de uma aluna e amiga chamada Marília Santiago, que escreveu um projeto, tive a oportunidade de dar aula no Instituto de Cegos Antônio Pessoa durante um mês para pessoas com deficiência visual e aprender cada vez mais a respeito do universo deles. Essa experiência ela mexeu muito comigo, modificou muito a minha vida, me fez repensar bastante coisas em relação a ajudar realmente a quem precisa. E foi um dos meus starts para entrar na faculdade. E atualmente eu estou no 5º período do curso de Educação Física e pretendo novamente voltar a trabalhar com pessoas com deficiência visual. E recomendo a todos que puderem fazer um trabalho do tipo, fazerem. É importantíssimo ajudar quem precisa nesse sentido. Bom, aí a gente tem uma fala do professor de dança Darilson, né? Dari, ele é um professor de dança que teve essa oportunidade de ter essa experiência com um projeto que a gente está vendo aí, né? Que é acessibilidade no salão. E aí Dari, ele traz um pouquinho dessa experiência dele, né? Eu tive o prazer de Dari ser o meu professor e a gente vê quanto isso é importante, né? Não só para a gente, mas para todo mundo, né? Para a gente ter uma sociedade mais justa, né? Uma diversidade mais inclusiva, né? E aí, onde todos respeitem as diferenças, é extremamente importante. Por exemplo,
trouxe aí um pouquinho de uma dessas vivências que Dari fez no Instituto de Cegos, né? E aí ele mostra o quão importante é esse projeto, que, por exemplo, a gente está tendo aí a inclusão, né? A gente está tendo temos a diversidade aí dentro desse vídeo, né? Bom, e aí a gente chega um pouquinho dos benefícios da dança, né? Que aí tem a qualidade de vida, né? Porque quem dança, seus males espantam, né? A gente está vendo aí. A gente também a dança ela também é um importantíssimo aliado para a coordenação motora, para o equilíbrio, para a resistência cardiorrespiratória, né? Para a depressão. Então, assim, é extremamente importante, né? Quando você está da memória, da integração social e do estresse, né? Então, a gente vê que a dança e os benefícios da dança elas são extremamente importantes para nós, para a sociedade como um todo, né? Bom, essa foi a aula de hoje, né? Eu espero que vocês tenham compreendido alguns conceitos. Se não ficou claro alguns conceitos, anota, né? Chega com o teu professor na sala de aula, pergunta e debate essas questões, beleza? Eu sou o professor Revoredo, essa foi a aula de hoje e até a próxima. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas da educação infantil. O Educa Recife tem mais de 14 horas de aulas, exibidas todos os dias, em 5 canais digitais. Já sabem os horários de vocês? Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O programa de educação infantil é exibido de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã, na TV Alep, no canal 10.2. Neste programa, as crianças têm acesso a um conteúdo educativo, lúdico e muito divertido. Também tem o Momento do Bebê, onde as famílias das crianças de 0 a 3 anos contam com orientações e dicas de especialistas. Então anotem os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. O Educa Recife tem mais de 14 horas de exibição todos os dias em 5 canais digitais. E na nossa programação, contamos com conteúdo exclusivo para educação inclusiva. Um programa inteirinho destinado ao atendimento educacional especializado. O programa de educação inclusiva é na TV Alep, canal 10.2, de segunda a sexta-feira e começa às 8h45 da manhã. Não percam! Olá, meninos e meninas, tudo bem? Eu sou Camille Borba e estamos aqui para mais uma maravilhosa aula de língua portuguesa. O tema da aula de hoje é Resenha Crítica 2, continuando a aula anterior. Mas será que vocês conseguem lembrar de tudo? Não sei, hein? Porque teve aí o final de semana, será que vocês estudaram? Então, para continuar o assunto, eu gostaria inicialmente de revisar o que a gente viu na aula passada. Pode ser? Vamos, né? O que é a resenha crítica? É um texto objetivo. E o que isso quer dizer no texto objetivo? Quer dizer que você vai tentar ser o mais direto possível, certo? De natureza argumentativa. Camille, o que é isso de novo? Ora, de natureza argumentativa
Quer dizer que a gente vai expor e defender os nossos argumentos, o nosso ponto de vista, certo? Parte de outras produções, livros, filmes, música, obras acadêmicas. Como assim parte de outras obras? Ora, gente, a gente vai resenhar o trabalho do outro. Por isso que lembram que na aula passada eu pedi para vocês serem moderados, porque vocês precisam lembrar que do outro lado da crítica existe um ser humano. Existe alguém como você, alguém como eu. Por exemplo, cortei aqui o cabelo, estou achando ótimo. Vocês podem estar achando horrível. Vocês podem achar o meu cabelo horrível. E vocês podem criticá-lo, mas vocês precisam fazê-lo lembrando que do lado de cá existe uma pessoa que tem sentimentos. Do mesmo jeito que o autor de um livro, de um filme, são pessoas que estão ali recebendo essa crítica. Então tenham cuidado, sejam polidas, tá certo? E a gente tem, na verdade, na resenha crítica, esse posicionamento do autor. Por quê? Porque é um gênero, principalmente, em que a voz do resenhista aparece. É a minha avaliação sobre algo. É a minha opinião sobre algo. Então, claro que é um texto opinativo, certo? Claro que é um texto que possui o posicionamento do autor. A resenha crítica, que nada mais é do que uma tomada de consciência. Examinar ou analisar fundamentos e razões de alguma coisa. Então, vamos falar um pouquinho sobre o pensamento crítico, certo? A gente precisa questionar o que a gente pensa. E se a gente tem uma opinião muito formada, precisamos embasá-la. E se a gente quer botar essa opinião no mundo, fazer uma crítica, a gente precisa do quê? De fundamentos. E isso a gente já conversou. Tenham sempre argumentos, é essencial. Senão, a crítica, ela é vã, ela é inútil, ela é jogada ao vento, ela perde um pouco do seu peso. Refletir criticamente, partindo de um conjunto de informações que derivam da pesquisa, certo? Então, a gente parte de uma pesquisa prévia. Claro que você não precisa, obviamente, pesquisar demais para, sei lá, criticar um episódio de um seriado, mas você precisa saber quem é o autor, qual o objetivo, tudo isso. A gente precisa ter uma pesquisa, a gente tem que refletir antes de despejar a crítica. Por isso que os gêneros, esse gênero, ele é um gênero que precisa ser construído aos poucos. Você vai primeiro escolher o objeto e aí você vai formar a sua opinião sobre esse objeto. E aí sim você pode produzir um texto criticando. E lembrando que para criticar a gente precisa de quê? Argumento. E argumento já vou dar o spoiler que a gente já vai ver em breve, certo? Então vamos para o nosso conhecido quadro Bastidores do Gênero. E aqui eu quero falar um pouquinho sobre a estrutura. Combinado? Então, quais são os elementos estruturais? Porque a gente deve lembrar que os gêneros textuais, eles possuem estruturas. Eles seriam quase como formas de bolo, sabe? Ou formas de biscoito. Se eu falo para vocês, gente, escrevam uma carta. Vocês sabem que a carta tem um destinatário, tem data, tem o corpo do texto, são elementos do gênero. Se eu digo, gente, preciso que vocês me deem uma receita de bolo. Vocês sabem os elementos que constituem a receita de bolo. Talvez vocês não saibam explicar completamente o gênero receita. Mas como os gêneros circulam socialmente, a gente acaba tendo contato. Claro, mais com alguns, menos com outros. Provavelmente, ao longo de suas vidas, vocês viram muito mais receitas de bolo, ou manuais de instrução, ou textos literários do que talvez resenhas, por ser um gênero um pouco mais específico, ok? Então, quais são os principais elementos dessa obra, desse gênero, perdão? A gente precisa primeiro de informação.
A gente precisa primeiro de informações sobre a obra resenhada, certo? Então, a gente vai ter o quê? O autor, o número de páginas, editora, aquelas informações técnicas. Se a gente estiver tratando, por exemplo, de uma resenha de um artigo científico, digamos assim, que é um gênero um pouco mais acadêmico, é uma resenha um pouco mais acadêmica. Então, a gente precisa de quê? A gente precisa dizer quem é o autor do texto, sobre o que o texto fala, porque a gente precisa localizar o nosso leitor na nossa resenha. Porque nem sempre o leitor da nossa resenha, ele leu a obra original. Às vezes, o primeiro acesso, o primeiro contato que ele tem com o texto original, o texto que, né, do qual você partiu, é justamente a sua resenha. E aí, eu não sei se vocês lembram, mas na aula anterior, quando eu trouxe aquela resenha sobre o livro O Ódio que Você Semeia, a gente tinha, no comecinho da resenha, justamente essas informações gerais. Em seguida, a gente precisa de um resumo da obra pelo mesmo motivo. Por quê? Porque a gente precisa localizar o nosso leitor. Ele precisa entender de onde vem nossa crítica, de onde partimos. Entendem? Descrever a estrutura da obra, assim como o foco do seu conteúdo. Aí você vai dizer, por quê, Camille? Gente, porque é uma resenha crítica. Se eu estou criticando, eu estou criticando o quê? Eu estou criticando como? Quais os elementos que estão me fazendo... Quais elementos me tocaram a ponto de eu me movimentar em produzir uma resenha crítica? Então, eu preciso deixar isso claro. E a estrutura da obra, por exemplo, se eu vou falar de um livro que tem uma técnica narrativa diferenciada, por exemplo, que não vem no tempo cronológico de início, meio e fim, mas que tem, por exemplo, um tempo psicológico, esse dado ele é relevante, porque ele faz com que essa obra seja um pouco particular, porque ela sai um pouco dos padrões. E aí, por isso, eu preciso inserir na minha resenha esses elementos. Então, claro, gente, vocês não vão produzir uma resenha de modo a repetir completamente o texto original. Lembrem-se que uma resenha não é um resumo. Lembrem? A resenha não é um resumo. A resenha é um gênero próprio, é um gênero crítico, é um gênero que a gente vai... Claro que o autor, ele vai avaliar, apreciar. Sabe quando a gente, por exemplo, pede comida de algum lugar e a gente não gosta muito, ou gosta muito e vai avaliar? Isso é uma resenha também. É uma avaliação. E para isso você precisa ter o quê? Fundamentos. Se eu gostei, eu digo ótimo, gostei, amei, comida boa, quentinha, ou não, péssimo. Chegou atrasado, veio incompleto. Reparem, é uma crítica fundamentada. Se a gente não fundamenta, parece que é só ódio, né? E a gente não precisa mais disso. Elementos estruturais, a gente ainda tem o argumentar criticamente os pontos cruciais da obra, sejam eles positivos e negativos. E aqui, nesse aspecto, é que a gente tem a parte da avaliação. Eu recomendo ou não? Eu acho bom ou não? Eu produzi essa crítica por quê? Para falar o que eu acredito, o que eu acho. Então, atenção, gente. Vale lembrar que nas resenhas críticas impera a interpretação do resenhista. Porém, este deve redigir o seu trabalho obedecendo os princípios da imparcialidade, ou seja, sem levar em consideração fatores que sejam externos ao apresentados da obra. O que isso quer dizer, meninos? Isso quer dizer que eu não posso me deixar levar pelas minhas emoções externas ao texto, digamos assim. Se eu vou resenhar a obra de um autor cuja personalidade, persona, eu não gosto, eu não posso levar essa minha reticência pessoal, essa minha birra, para o texto. Idealmente, eu devo avaliar somente a obra. Eu não devo avaliar o que é externo a isso. Vocês entendem? Eu espero que sim. E aqui, na verdade, eu quero trazer uma ferramenta que é algo que eu costumo defender bastante, que é um plano de texto. Você vai dizer, mas Camille, o que é um plano de texto? Para que eu vou fazer um texto para produzir um texto? O plano de texto seria, na verdade, uma ferramenta para uma elaboração de textos em gerais. Seria um pré-texto.
Será que está fazendo sentido? Então, ó, plano de texto seria uma maneira de organizar e elaborar o texto previamente, separando os pontos a serem tratados, os argumentos, a ordem lógica do texto. O plano de texto, na verdade, seria principalmente uma ferramenta organizacional, para que você consiga visualizar seu texto antes dele ficar pronto. E aí você consegue testar os argumentos. Você consegue pensar, esse argumento funciona ou não? E meninos e meninas, vocês em breve entrarão no mundo das avaliações. Então a gente tem Enem, a gente tem vários vestibulares. E aí vocês precisam produzir textos em tempo curto. E o plano de texto, ele encurta a produção. Por quê? Porque você não vai chegar na folha em branco sem nada. Você já pensou um pouco no seu texto antes. Você já organizou os argumentos, você já tentou argumentar, você já testou os exemplos. Então, assim, para começar, vamos pegar um papel, uma caneta, calma, respirem, que eu estou aqui para ajudá-los. Então, você pode começar organizando seu plano em tópicos. É uma maneira que eu faço. Eu escrevo no texto, numa folha, tudo o que eu pretendo falar. Então, vamos supor que eu queira fazer uma resenha crítica sobre o livro Kindred de Octavia Butler. Então, primeiro, eu vou fazer o quê? Um resumo, mas eu vou topicalizar o que eu achei do texto. Eu achei bom? Eu achei ruim? Por quê? E aí eu vou organizar. Nessa organização, eu já vou separando as partes. Então, isso aqui é o resumo, isso aqui é a introdução. Se eu acho bom por A, B e C, então eu já vou organizando os exemplos. Confie em mim, parece que dá um trabalho danado, mas vai salvar vocês. Depois disso, então, organize seus planos em tópicos, como introdução, desenvolvimento, conclusão. Depois, selecione e relacione seus argumentos em tópicos definidos, que é exatamente isso. E, ao fazer isso, ao organizar os tópicos, a gente consegue analisar as nossas opiniões, embasá-las com argumentos. O plano funciona também para que enxerguemos nosso texto como um todo. E aí fica mais fácil da gente perceber se tem alguma lacuna argumentativa. E assim a gente pode melhor atender ao gênero resenha, no caso, a que nos propusemos. Mas eu sugiro que vocês utilizem essa ferramenta para qualquer texto, certo? Eu usei para escrever a minha dissertação de mestrado, eu fiz vários planos de texto, vários. Para cada capítulo eu tinha um plano inteiro, assim, e me ajudou bastante, então acho que também vai ajudar vocês. E vamos ver brevemente os tipos de resenha, certo? A gente teria a resenha descritiva, em que o autor apenas relaciona informações sobre a obra resenhada. Nessa tipologia, não há espaço para suas opiniões a respeito da obra. Enquanto que na resenha crítica, você tem, sim, um levantamento com um posicionamento. Há também espaço para uma construção argumentativa em relação ao tema tratado, permitindo, inclusive, que o autor estabeleça, com base nele, uma tese. Dessa forma, a resenha crítica permite que ocorra um confronto de ideias entre o autor da obra e o autor da resenha. Então, deixa eu voltar um pouco aqui para a gente falar um pouco sobre isso. Seguinte, quando eu digo que eu tenho uma resenha somente descritiva, nessa resenha você não vai opinar, então eu vou só dizer, não, tem isso aqui, eu vou quase que somente descrever os elementos, mas a opinião ela não vai ficar óbvia e ela não tem muito espaço nisso. Na crítica, que é a que a gente está vendo, a gente tem espaço para esse diálogo da voz do resenhista com a voz do autor. E aqui, na verdade, eu só queria introduzir vocês em um gênero que eu acho que vocês vão ver bastante nos próximos anos, que é a resenha acadêmica. Por quê? Porque a resenha crítica acadêmica é justamente aquela que vai circular nos meios acadêmicos. Então, na universidade, na escola, em uma especialização. Então, com as características, né? Por ser acadêmica,
deve-se ter um particular cuidado em respeitar a norma padrão da linguagem. Então, gente, lembrem-se, na hora da escrita, a gente precisa ter um particular cuidado com as questões gramaticais, as questões de concordância, pontuação, acentuação, principalmente nesses gêneros que circularão em meios acadêmicos. Por quê? Porque a gente acaba sendo avaliado constantemente por isso. Então, para vocês, pode não fazer muito sentido estudar tanto gramática, estudar tanto gênero, aprender a produzir novos gêneros. Mas esse conhecimento permite que vocês consigam circular nos meios que vocês quiserem. Se eu consigo construir uma resenha acadêmica brilhante, eu circulo bem na academia, eu circulo bem na escola, eu compreendo. Vocês terão bastante acesso, vocês serão obrigados a ler bastante sobre isso, porque vocês serão produtores de texto. Vocês serão avaliados, não necessariamente na vida, mas também e nos exames finais e Enem. Vocês são avaliados por várias capacidades, e uma delas é a da escrita. E aí parece que é onde pega, né? Porque a gente tem que ter um conhecimento de trabalho com a linguagem, de vocabulário. E aí por isso que eu tenho tentado sempre incentivá-los a buscar conceitos, buscar significados, para que vocês construam para vocês um conhecimento que seja útil, para que vocês possam circular em quaisquer que sejam os meios. Na minha vida pessoal, eu sou extremamente informal, mas essa é a Camille pessoa, indivíduo. Aqui, como professora, eu busco sempre adaptar a minha linguagem ao meio educacional. Então, eu tento ser um pouco mais clara, ao mesmo tempo que, claro, eu não vou me excusar de usar conceitos, porque eu acho que é essencial que vocês aprendam certos vocabulários, que vocês se interessem em descobrir coisas novas e gêneros novos. É importante. Vocês precisam saber escrever e ler bem para circular nos meios, certo? E agora eu juro que parou a parte motivacional. E deve ter um cunho científico. Claro, porque a gente está fazendo ciência. Embora seja ciências humanas, e eu sou uma grande defensora das ciências humanas, é ciência e precisa de um método. Então, esses gêneros acadêmicos, eles são bem menos maleáveis, digamos assim. As estruturas são mais rígidas. Mas por quê? Por causa do meio que circulam. Então, deve ter um cunho científico, ser racional, sistemática, ou seja, apresentar um sistema de ideias ordenadas de maneira lógica e verificável. Por que verificável? Porque a gente tem que conseguir rastrear e comprovar as ideias, os argumentos. Você não pode argumentar com base em notícias falsas. Você não pode argumentar com base em fatos que não são verdade. Certo? O que vai dar peso ao seu texto é o seu poder argumentativo. É como você consegue relacionar as partes do texto. Certo? Isso a gente consegue com a prática, sempre. Os locais de circulação são produzidos nos meios acadêmicos e educacionais por estudantes, professores e produtores de conhecimento. Certo? E agora, vamos falar um pouquinho sobre agrupamentos textuais, que talvez vocês já tenham visto como tipos textuais. Mas agora a gente vai falar sobre, na verdade, agrupamentos. Certo? E aí, o que seriam esses agrupamentos de gêneros? Esses agrupamentos de gênero? E como é que eles se relacionam com a escrita? Vamos ver, não só com a escrita, né, gente? Eu pus escrita, mas o texto, ele pode ser oral, ele pode ser não verbal, e aí os gêneros também embarcam tudo isso. Então, agrupamento textual é um conceito que se refere às estruturas linguísticas, objetivos e finalidade do texto. Vamos falar aqui um pouquinho. Se eu escrevo uma resenha crítica, a minha finalidade é clara, eu estou querendo avaliar, eu quero criticar. Se eu escrevo um manual de instrução, eu quero instruir, eu quero ensinar. Lembram na aula de infográfico? O infográfico ele tinha um objetivo próprio, ele tinha um objetivo. Então,
a gente, na verdade, vai falar de alguns agrupamentos textuais e, na verdade, eles se dividem em 5. A ordem, tipo, os agrupamentos da ordem do narrar, que são aqueles em que, cuja finalidade é contar uma história. Então, a gente vai ter personagem, enredo e tal. A gente vai ter da ordem do relatar, que é contar brevemente algo. Parece muito com o narrar, né? Mas não é. A gente vai ter a ordem do argumentar, e a gente vai defender a nossa posição. Do expor, que é quando a gente expõe algo, expõe as ideias. E a ordem instrucional e descritiva, que é quando a gente vai instruir e descrever. E aí, na verdade, eu trouxe 2 aqui para a gente conversar um pouco. Quando a gente tem, por exemplo, o agrupamento textual do argumentar, que seria um agrupamento dissertativo, é nesse que o autor se propõe a apresentar um determinado tema ou assunto, posicionando-se sobre ele, baseado em uma argumentação consistente, com avaliações, justificativas, conceitos e exemplos. E a gente pode falar o quê? A gente pode dizer que a resenha crítica, ele tem um pouco desse... Ele é um dos gêneros textuais que faz parte desse grupo, porque a gente vai ter uma defesa. Se eu falo de uma resenha crítica, é uma defesa do ponto de vista, né? E a gente também tem, na verdade, o do expor. E aqui, na verdade, eu destaquei o elemento descritivo do agrupamento textual expor. Por quê? Quando a gente destaca essa função descritiva, é porque ela se caracteriza por expor as características ou propriedades de algum objeto. Por exemplo, vocês podem agora me descrever. A camisa azul, o cabelo preto, a calça jeans, são descrições. E essas descrições, elas expõem algo. Então, a resenha crítica também tem esse apelo descritivo. Porque você vai descrever a obra resenhada. E aí, agrupamentos... Eu pus tipos, gente, mas na verdade seriam agrupamentos textuais, tá? Agrupamentos textuais versus gêneros textuais. E aí, como é que eles se relacionam? É porque os gêneros textuais, eles são formas fixas. Como eu falei para vocês sobre a carta, como eu falei para vocês sobre a receita. São formas fixas. Não fixas, né? Mais ou menos fixas. A gente tem uma ideia da estrutura. Mas os agrupamentos de gênero, eles, na verdade, definem a função, definem o objetivo. Com a receita de bolo, qual é o meu objetivo? Instruir como se faz um bolo. E aí, por isso, a gente vai dizer que o agrupamento de gênero seria o de instruir, mas o gênero textual seria a receita de bolo. A gente tem que lembrar também que os gêneros textuais, eles podem fazer parte de diversos agrupamentos textuais. Então, a gente também vai ver isso ao longo das aulas, porque a resenha, por exemplo, ela não é somente descritiva, ela não é somente argumentativa, tá? E aí, desse modo, os gêneros são classificações existentes dentro dos modelos pré-definidos de agrupamentos textuais. Os gêneros possuem estruturas e conteúdos temáticos que facilitam a sua definição. Certo? E aí, portanto, em cada tipo de texto existem gêneros específicos, que é o que eu acabei de explicar. Então, vamos resumir nossa aula de hoje, e eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês gritem. Leia com muita calma e atenção o texto que será resenhado, gente. Vocês têm que dominar o texto a ser resenhado. Não adianta você ler um resumo para fazer uma resenha. O resumo é você quem constrói baseado no que você leu. Lembrem-se, o resumo é o quê? É quase que literalmente as palavras do texto, tá? Não tem opinião do resenhista. Fazer anotações no texto original durante os processos de leitura, porque esse movimento permite que a gente destaque o que é mais importante. Resumir de modo claro, objetivo e conciso todas as informações do texto, porque é um gênero textual breve. Você não vai passar 10 páginas, você vai fazer uma resenha um pouco mais curta. Construir apontamentos segundo o tempo de resenha que será produzida.
descritiva ou opinativa, e acrescentar tais apontamentos junto aos resumos já produzidos. E não se esqueçam jamais de revisar o texto final da resenha. É essencial, na verdade, de qualquer produção textual, é essencial que você se revise, se leia, se corrija, se errou, tudo bem, gente, a gente aprende com nossos erros o tempo inteiro. Só nessa aula acho que eu já errei um bocado. E tudo bem, a gente aprende. É importante o erro. E aí, para casa, vou ser ousada. Vou contar com a boa vontade dos senhores. Eu gostaria muito que vocês se aventurassem na leitura de uma resenha acadêmica. Será? Eu juro que pode ser que a priori pareça um pouco difícil. Mas eu garanto que vai ser tranquilo. Ou não. E se for difícil, tentem de novo. E de novo. E é assim que a gente aprende. Para encerrar, aqui algumas referências. E para encerrar, eu queria terminar com esse pensamento de Butler, que vocês já devem estar cansados de saber que é uma das minhas autoras preferidas. Uma autora incrível, uma mulher incrível. Que diz que a tolerância, como qualquer aspecto da paz, é sempre um trabalho em andamento. Nunca tem fim. E se formos tão inteligentes quanto gostamos de pensar que somos, nunca deve ser abandonado. E o que é que eu quero deixar aqui com isso? Exerçamos a tolerância. Exerçamos o cuidado com o outro. A gente tem que sempre lembrar que do outro lado da nossa opinião, ou da nossa crítica, ou da comunicação, existem pessoas de carne e osso e sentimentos. E se a gente não quer que sejam intolerantes com a gente não pode ser intolerante com o outro. Exerçamos a tolerância. A tolerância vai nos levar à paz e à boa convivência. Tá certo? A aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido, gostado. Se não gostaram, estou aberta às críticas. Lembrem, a crítica ela é bem recebida, ela deve ser construtiva. Certo? Ficamos por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham se divertido e até a próxima.